Muito bem, estamos aqui então iniciando o primeiro podcast, a primeira live nossa, live gravada, Fome de Estrada. Fome de Estrada é o nome até de um perfil que eu tenho no Instagram que eu uso faz um tempo já, quer dizer, não uso muito, eu fiz uma vez para falar de viagem, basicamente é isso. E o nome surgiu quando eu estava fazendo um projeto para ir para o Alasca de moto, inclusive, né? E minha irmã veio com essa ideia, falou: por que você não dá o nome desse projeto de Fome de Estrada, né? Você vai fazer foto de comida, você trabalha com comida, isso aqui, Fome de Estrada é o nome que surgiu ali. E sempre foi um nome que eu achei que era interessante usar, e finalmente que a gente está usando quase que mais oficialmente agora, assim, né? Porque eu acabo usando alguns projetinhos que eu faço, mas eles não são, digamos, públicos como essa plataforma agora aqui no Plural. Então, com a oportunidade de estar no Plural aqui, né, ganhando esse impulso do Plural com essa audiência do jornal, com a assessoria da equipe do Plural na gravação, na edição do programa. E, obviamente, assim, a primeira pessoa quando eu falo estrada, viagem, aventura, o primeiro nome que vem na cabeça que é o nome do Juliano, amigo meu, né, que eu conheci, era uma criança, peguei no colo, estava começando a viajar, e hoje o cara já deu umas 5 voltas ao mundo e eu tô aqui ainda chupando o dedo. Mas tá aí o Juliano, então seja bem-vindo aí, Juliano. Você que tem altas histórias, eu adoro, assim, né, quando a gente senta junto, que a gente só senta junto digitalmente agora, né, porque o mundo tá assim, mas tem altas histórias para contar, de viagem, desde viagem de bicicleta com a família, viagem de carro pela África, viagem de moto pela América, pela África, pela Europa, e lá seus perrengues, suas dificuldades, planejamento, e nós vamos falar um pouco sobre isso, porque eu preciso de você para me inspirar a voltar a viajar, que eu faz tempo que estou parado. Chegue mais. Tá todo mundo parado, desde a pandemia e desde a volta da nossa viagem da África, a gente nunca mais viajou. Fizemos, né, quando deu alguma coisa aqui no Brasil, a gente foi para o Jalapão agora no começo do ano e fizemos Chapada dos Veadeiros no ano passado, janeiro do ano passado, mas... Você tá parado, porra? Você tá parado? Mas as coisas que eu queria fazer de verdade, eu não conseguia mais fazer, né? Então, a gente tem uma moto, você também, né? Nossa moto tá lá na Europa, tá lá, nossa tá na Alemanha, então não consegui fazer mais nada. Logo ali, depois da nossa volta da África, eu queria construir um outro carro lá na África para viajar mais por lá, porque a gente gostou muito da África. Eu fiz a segunda viagem na África, fiz essa segunda porque eu tinha gostado demais da primeira e queria levar a Michelle, as crianças, e então... Deixa eu voltar um pedacinho aqui. Você acabou de fazer viagem para o Jalapão, ir para onde? Para Chapada. Meu olho não abre, o que não abre, velho. Não, tá aberto aqui. Eu tô olhando aqui agora que tá vendo. Sempre que eu faço vídeo tem um olho que não abre direito. Peraí, deixa eu acertar aqui, pronto. Aí, tá, vamos lá. Janeiro do ano passado a gente fez Chapada dos Veadeiros com as crianças e com um amigo nosso. E esse ano a gente fez Curitiba. Peraí, saiu de Curitiba de carro. Uma Sim. viagem de quanto tempo? Como a gente fez também a volta por Minas, né, por Ouro Preto ali, né, a Minas histórica ali, a gente fez, eu acho que deu 20 dias. E esse janeiro agora, a gente saiu aqui no dia seguinte ao Natal, daí a gente subiu lá na Chapada Diamantina, daí fomos lá em Petrolina, Pernambuco, ver as vinícolas no Vale do Rio São Francisco, foi muito legal. Daí saímos de lá, fomos até a Serra da Capivara, no Piauí, Serra das Confusões, no Piauí, e descemos lá no Jalapão. Muito legal, muito legal. E assim, a gente fez só cantinho de cada um dos lugares, em 20 dias. Querendo dizer que dá para a gente voltar pelo menos mais umas 2 vezes para cada um dos lugares, porque é muito legal, muito bom. Foi 20 dias, tá? Saiu de carro de Curitiba. 7 mil quilômetros essa do Jalapão, mas muito bom. Ficamos só no... Que carro? De Hilux, de SW4, né? Tá. Essa é a última viagem agora, acabou de voltar. Voltou faz 20 dias. Faz um pouco mais. Foi o meu áudio teu que cortou aqui. Fala de novo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô vendo. Tá ouvindo, tá. Voltou faz o quê? Um mês? A gente voltou 15 de janeiro. Saímos 26 de dezembro, chegamos 15 ou 16 de janeiro aqui. Não, faz um mês, não. Eu sempre vou, porque eu acho que é importante, talvez, nisso aqui, né, a pessoa que for escutar e tal,
é assim, contextualizar um pouco mais, porque a gente está falando de uma viagem, de outra, e, cara, se for falar de viagem com você, eu sei disso, a gente vai ficar aqui 3 dias seguidos e você não vai conseguir ouvir, né, muita coisa mesmo assim. Para entender, vamos fazer por quilometragem. Viagens acima de 5.000 quilômetros, você tem quantas? Dá para ser assim o cálculo? Não? Só para ter uma ideia, quantas viagens acima de 20 dias, então, que seja? Então, hoje eu não faço, hoje eu nem não programo nenhuma que não seja isso, Beto. Então, não sei mais dizer. Não sei mais dizer. Para mim, assim, se for para viajar, tem que ser isso, assim. Para não se preocupar se só vai ficar em lugar bom ou se vai só ficar em lugar ruim, porque em 20 dias acontece muita coisa. Então, assim, é assim que hoje eu acho que tem que ser as viagens, pelo menos esse tempo, sim. Tá, e daí vamos classificar isso como viagem de aventura. Assim, você planeja, não sei o quê, mas assim, no meio do caminho, você não vai com hotel marcado, né? Porque sempre quando falo em viagem, tem essas perguntas, você não marca hotel? Não marca hotel. Ou eu não sei como é que são as tuas. Mas isso vai acontecer no meio do caminho. Pô, vamos sair daqui, vamos mudar um pouco a rota, vamos para lá, vamos dormir um pouco mais cedo, dormir mais tarde, enfim. Como que é esse planejamento? Eu marco tudo. Você é diferente mesmo, velho. Não, é porque, 20 dias dá para marcar tudo. E 20 dias dá para ter até as próprias margens dentro da programação mesmo. Mas que nem na viagem da África, das 2 viagens da África, da viagem dos Estados Unidos de moto. Então, essa a gente compartilha aí, né, dos Estados Unidos. Daqui até Quito, eu tinha reserva feita. Um pouco antes de Quito, quando eu estava em Nazca, a gente teve o primeiro já atraso. Então, ali começou a dar errado. Mas ali a gente já estava, acho que quase com 13, 14 dias. Na viagem da África... então, assim, você foi até Quito, e até Quito a gente está falando do Equador, ali são 15.000 quilômetros saindo de Curitiba. Deve ser uma coisa assim. Não, dá menos, dá bem menos. Dá uns 7, 6, 7, eu acho. 7.000 quilômetros, você fez 7, esses 7.000 quilômetros tinha hotel marcado. Aí tá, chegou lá em Quito. Aí para frente não tinha. Aí você remarca tudo. Aí você faz assim, vamos fazer mais 10 dias de marcação. Não. Ali não tem mais aí. Daí não tem mais. Não tem mais. Isso mesmo. Daí então, vira... como se eu começasse minha viagem em Quito, assim, para você, porque eu saí de casa sem hotel. Que nem... nessa viagem da África, então, a gente começou lá na Alemanha. Eu tinha um roteiro, por mais macro que ele fosse, ele tinha, assim, uma certa linha que eu queria seguir. E ali não tinha nenhum sentido, né, a gente sair marcando lugar para ficar. Então, sim, eu tinha só o primeiro lugar que eu queria ficar, lá, que era na Alemanha, que era uma cidade onde estava ficando uma amiga da minha filha, família de uma amiga da minha filha. Então, a gente pegou e programou de ficar naquele camping daquela cidade. E como era alta temporada, eu sabia que eu tinha que reservar antes. E acho que eu reservei também o camping lá de Paris, né? Porque eu quis fazer, era um pouquinho fora do roteiro, mas eu queria fazer aquele Paris-Dakar, né? No imaginário, de dizer, esse é o primeiro trecho da viagem. Não precisava ter ido para Paris, mas a gente foi. E daí foi legal ir, né, com a caminhonete, né, de carro, dormindo na barraca, do lado de Roland Garros. Então, você acha que você está, né, super distante das coisas, mas você está ali dentro da cidade, praticamente, acampando. Sim. Cara, e como é que assim, porque eu volto nessa história do convencimento aí familiar, né? Porque saía gente assim, ir meio sem reserva, ir acampando, tá, uma coisa. Vai lá, se vira sozinho. Agora, colocar mulher e filho na parada, assim... E mais do que isso, assim, além do convencimento, e depois o dia a dia, porque o dia a dia os caras enchem o saco. Porra, mas vou acampar de novo, caralho, isso aqui, né? Como que você foi lidando com isso no meio do caminho ali? Cara, eu acho que a gente falou isso na outra conversa lá, mas a gente brigou pra caramba, a gente brigava pra caramba, assim, né, meus filhos eram menores ainda. A parte do convencimento para fazer a viagem até não foi tão difícil, sabe? Ou eu não lembro. Hoje, eu estou passando de novo por isso, porque eu estou tentando convencer a Michelle a fazer uma outra, entende? Então, eu acho que naquela foi mais fácil, ou eu não lembro mais o como foi. Hoje eu estou passando por uma dificuldade grande de convencimento, tá?
Porque assim, o que eu noto, assim, quando agora puxando de novo para cá, assim, porque quando eu falo com a Júlia, né, vamos fazer uma viagem, eu também, assim, eu não faço tanto quanto você, porque eu tenho, acho que mais dificuldade de convencimento. Você tem essa habilidade melhor que eu, dá para ver. Mas fazer uma viagem de moto, tá? Vamos. E como não? A gente vai ficar andando o dia inteiro, você fica o dia inteiro na estrada praticamente, você faz 500 quilômetros, 400 quilômetros, 600 quilômetros e tal, né? Ainda mais na minha que de repente passa um lugar que você não gostou muito de ficar, vamos tentar ir mais um pouco. Então sempre tem esse deslocamento assim meio improvisado. E ela fala assim, mas por que eu não entendo você, cara? Por que você não gosta de chegar num lugar e ficar 5 dias? Eu falo, porra, eu prefiro ficar me deslocando e tal, né? Então são dois modos de viagem completamente diferentes. Assim, esse que é muito mais deslocamento, até perguntar para vocês, porque assim, eu ainda tenho um troço que eu curto, assim, às vezes eu paro em algum lugar e falo, puta, eu chego no final do dia e ainda saio atrás de restaurante. Já vou na recepção do hotel, porra, velho, cara, onde é que eu vou comer, que é legal aqui? Então eu vou nessa exploração ainda gastronômica, de certo modo. Você tem isso também? Assim, não, você faz uma exploração local de alguma coisa, fala assim, tem um gosto para alguma coisa, ou a Michelle tem, como é que... Não, o que a gente gosta de explorar é a questão cultural. Se a comida entrar dentro disso também, perfeito. Eu não vou explorar restaurantes, mas a gente sempre quer ver um museu, a gente sempre quer ver alguma coisa bem local, tentando não ser tão turista, né? Mas a gente chega nos lugares e tenta chegar com tempo para sim, né? Jogar as coisas ali no camping ou se for hotel mesmo, né? Dependendo de como é a viagem. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não acho que vale a pena você comprar uma barraca de teto para viajar 15 dias aqui dentro do Brasil. Eu acho que uma barraca de teto faz todo sentido numa viagem longa lá, né? Não precisa ser de 6 meses, mas uma viagem longa mesmo, que faça sentido você levar panela, levar fogareiro, levar. Vai fazer isso para ir no final de semana só, né? Para mim não faz sentido, porque eu vi como que é usar no longo prazo, assim, né? Mas a nossa ideia de chegar no lugar é também explorar o lugar. A Michelle, né, não gostou tanto da viagem da África nesse aspecto aí, Beto, de né, ficar indo de um lado para o outro o tempo inteiro. Mas como é que a gente ia chegar na África do Sul, lá na Cidade do Cabo, se a gente não rodasse todo dia? Tinha 22 mil quilômetros para rodar. Então, eu tinha lá... Isso que a gente pulou, né? A gente pulou ali né, a gente de Gana, a gente pulou acho que 4, 5 países que a gente não fez, né? Tá, por questão de segurança, tudo, que foi um alívio também, porque, né, eu já tinha ouvido falar que ia ser complicado na Nigéria, no Congo, na República Democrática do Congo. A gente ia fazer, né? Estava programado de fazer, mas no final acabou sendo um alívio. Mas a Michelle não gosta dessa coisa também, de ficar andando, entende? Mas que nem se vai daqui para os Estados Unidos de moto, já que é um lugar super longe já, né? Assim, para o cidadão comum aí, né? Vai ser 30 dias, vai ser 60 dias. Eu acho que quando você deitar num negócio mais longo, acho que tem que tentar fazer talvez mais tranquilo, que é isso que eu estou programando agora. Estou programando uma viagem onde as bases sejam mais longas, assim. E nessa próxima tua, que é Michelle e as duas crianças, os filhos. Sim. Que estão agora com 12, 13 anos. Eles têm 12, fazem 13 em agosto, e o meu plano de viagem é para o ano que vem. Então, eles já vão ter 13, né? 13,5. Não entendi. Que viagem é? Pô, se eu contar, eu vou ter que fazer. Exatamente, não pode contar. Vamos pensar mais um pouco, depois você conta. Deixa eu contar outra coisa sobre esse negócio de segurança que você falou aí, né? Porque lá, resgatando. Quando eu fui e tal, em 2008, na Colômbia tinha o negócio das Farc, que estava muito atual aquela história, assim, estava muito presente, digamos, né? Tinha o sequestro, tal, a gente via muito noticiário, aquela coisa das Farc. Então, quando eu comecei a falar dessa viagem, o que eu ouvi era muito, você não pode viajar na Colômbia, porque não sei o que vai perigoso e tal, aquela história. E, assim, a gente vai com o cu na mão, né? Só, porra, eu quero fazer uma viagem até o Alasca de moto, eu vou ter que lidar com esse negócio de entrar na Colômbia e vou ver como é que é.
Só que vai chegando perto, você vai tendo uma sensação de diferente, ou de segurança e tal, que você fala, porra, dá para entrar, botei fé, dá para entrar. Você falou que soube que alguns países da África eram mais perigosos, você resolveu pular. Você também, durante a viagem, foi percebendo isso ao chegar perto e tal, ou não? Você foi tranquilizando e você resolveu pular porque já tinha resolvido pular? Você não sentiu segurança chegando perto? Falou, porra, estamos tranquilo, vamos embora. Putz, sempre. Hoje eu penso, se eu tivesse ido lá para a Nigéria, que os caras falavam que tinha lá problema numa fronteira entre Nigéria e Camarões, que era com terroristas, tudo. Eu acho que se eu tivesse chegado lá, não ia ter dado nada para mim, ia ter conseguido cruzar sem problema. Em geral, os lugares que a gente passou e que todo mundo amedrontou a gente sempre foram tranquilos mesmo. Assim, o que a gente fez, que não estava no plano por questão de segurança, era o Mali, né? Então todo mundo tinha falado para a gente, não, só não vão para o Mali, que é super perigoso, né? Mas no final a gente não foi para o lugar que diziam que era perigoso mesmo, né? A gente foi para o Mali, mas não um lugar super, né, que era para ser evitado, onde tem... Você aprende na fronteira, né? Alguém falou, você vai viajar aqui no Mali, só que você vai viajar por esse lado aqui, por essa estrada aqui e tal, e aí você vai sentindo. Sim, na fronteira a gente já chegou bem escolado ali, o que era para fazer. No Senegal, lá quando a gente estava em Dakar, é que os caras explicaram para a gente qual que deveria ser o caminho, o que a gente deveria fazer, o que a gente deveria evitar, porque... mas assim, no geral, a gente tem uma ideia diferente em função do que os outros dizem para a gente e os caras que nunca foram no lugar, né? Então... assim, o Mali acabou sendo super seguro, super tranquilo, mas eu também digo assim, foi super seguro, super tranquilo, mas eu não acampei no Mali. A gente conheceu lá uns caras viajantes lá, suíços, que estavam com aqueles caminhões, né, que tem mais estrutura, assim, e eles diziam que eles paravam várias vezes, assim, na entrada das vilas, conversavam lá com o chefe tribal, e os caras autorizavam eles a dormir lá. Eu não quis fazer isso, assim, sabe? Achei que ia estar colocando em risco de uma maneira assim, ou talvez fosse só um preconceito, talvez no final acabasse sendo tão legal, eu perdi, talvez. Mas assim, eu não me sentia à vontade de fazer. Mas fora isso, a viagem inteira, eu nunca tranquei o carro, a chave passou na ignição toda a viagem. Assim como o leste da África que eu fiz. Quando a gente fala assim, quando o cara fala assim, é perigoso você viajar no Mali, esse perigo é o quê, né? Essa também é a questão, porque pode ser um perigo de um sequestro por um grupo guerrilheiro, sei lá. Ou pode ser bater tua carteira, roubar teu carro. Pode ser, o que é exatamente? É porque eu acho que cada vez até vai mudar um pouco isso, né? Então depende da cidade que você passa, ou o país que você passa, vai ter uma questão político, social, criminal que é diferente de um lugar para o outro, né? Sim, eu acho que a ideia de um batedor de carteira é a menor assim, dos problemas. Talvez isso seja normal numa cidade grande, mas a gente não teve nenhum problema com isso. Mas sim, sempre que os caras estão falando de segurança não o cara que chuta, né? Não o cara que fala não vá lá, que é perigoso. Não, quando as pessoas falam de perigo mesmo, elas estão falando sim em alguma questão política, em alguma questão que envolve sequestro, grupo terrorista, o do Mali. Sim, a questão específica do Mali, já faz 2 anos que eu fui também, né, Beto? Faz 2 anos que eu voltei. Mas a questão específica do Mali é grupo extremista, mais para o leste, nordeste, norte do Mali, e que tem presença de tropa francesa lá, e os caras estão em conflitos permanentes, né? Então tem vários lugares super turísticos lá, ou assim, né, de interesse cultural, que hoje está fechado, você não pode ir mesmo por conta disso. Então, não é só, vamos ver o que dá. Não, está fechado, você não pode ir. A partir de um ponto, você não vai mesmo. E a gente veio margeando, né, chegamos em Bamako ali sem problemas. Então, o Mali que os caras falam, a gente no final nem foi, né? Mas a gente poderia não ter ido no Mali, que é normal, porque os caras generalizam as coisas. Sim, é como talvez eu tenho acompanhado muito pouco, assim, né? Porque não tenho nem plano
para viajar, nada próximo, assim, mas assim, na Síria também, eu falava com as pessoas, né, puta, eu tô com a moto lá na Grécia e tal, de repente vou descer ali pro Egito, não sei o quê, passar na Síria, falar, tem uma região ali que você pode viajar tranquilo, né, então, tem gente que fala, ó, vai, né, toca o pau e é isso, mas um pouco mais pelo que eu senti quando das viagens que eu fiz, era muito isso, assim, não vai, não vai, não vai, de repente você começa a falar, cara, mas você vai sentindo segurança durante a viagem. Agora, outra coisa que acho que é legal você compartilhar aí, assim, você deve ter uma rede de relacionamento, você deve ter uma plataforma na internet, sei lá, esses grupos de debate sobre viagem que você frequenta muito. Eu não sei como é que você tem né, mantido contato com essa galera, porque de novo, assim, quando a gente está na estrada e parece que tem umas cidades que convergem os viajantes, né? Assim, tem lugares que todo mundo passa, tipo São Pedro da Cama, né? Você está ali, você está vendo um monte de motorhome do mundo inteiro, tal, tem os caras de moto, tudo que é lá. E no nosso dia a dia já não vê quase nada disso, porque ninguém vai pegar uma moto para dar volta ao mundo e parar em Curitiba. Mas lá fora, assim, alguns eixos, né? A gente vê muito e acaba criando uma rede de relacionamento bem legal, assim, porque os caras vão te ajudando. Onde é que você tem bebido dessa água aí, da aventura, e das informações e tal? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Só para falar de algumas cidades, assim, né? Tipo, Nairobi, é isso daí. Cidade do Cabo, é isso daí também. Né? O Ushuaia, que você já foi. Então, é isso aí mesmo, a funila mesmo. Sobre estar informado, eu uso o Facebook pra caramba por causa disso. Tem vários grupos ali, eu nunca posto nada assim, né? Eu nem sei como funciona o Facebook, mas o lance dos grupos é muito bom. E ali, é grupo específico de quem está viajando, não assim tão específico por país, mas quem está viajando na África, quem está viajando nas Américas. Então vai falar de fronteira, vai falar de segurança, Isso. vai falar do veículo Tudo ideal, vai isso. falar de clima. Tudo isso. E na viagem da África, através do grupo do Facebook, eles me incluíram, e eles incluem as pessoas lá, pedidos, no grupo do WhatsApp também. Então, daí é uma comunicação, né, muito mais instantânea ali mesmo do que está acontecendo, né, do que acabou de acontecer. Porque muitas pessoas consideram o Facebook mais difícil de acessar pela quantidade de dados que precisa, né? E às vezes o cara tá lá com não sei o que lá, de menor possível de unidade de dados, e não consegue daí carregar. E no WhatsApp não tem isso, né? O cara manda e qualquer coisa vai ali. Então, nas viagens mesmo, hoje eu tô fora dos grupos. Eu não sei se eu pedi para sair ou se os caras mesmo me excluíram quando eu terminei a viagem. Alguma coisa assim, informei que eu tinha terminado e não tinha mais sentido ficar. Mas era todo dia informação bem atualizada e não era bate-papo, era só do que estava rolando de relevante mesmo. Tá, então o grupo Cape to Cape, lá na Cape to Cairo to Cairo Cape, né, por exemplo. É um grupo com esse nome, vai falar dessa região ali. Eu acho que não chama assim. Eu acho que não chama assim porque esse objetivo não é tão assim dos gringos, assim, sabe? Talvez seja mais nosso. Mas para além da questão da nomenclatura ali, Eastern Africa, Western Africa, entendeu? Os caras dividem os dois lados da África, é isso que eles fazem. E daí você tem informações dos dois lados ali, para cima, para baixo, mas a ideia é essa, é você localizar algo que seja do teu interesse, e tem muita coisa mesmo, tem muita coisa, muito útil. Tá, e até falando sobre isso, dos grupos, daí a língua, você teve dificuldade com língua, assim, na África, lá? Você fala o quê? Fala inglês, né? Não francês. A África ou eu? Não, você. Eu... Onde é que você se bateu com língua na África? Não teve isso? É que assim, Beto, que nem no leste da África, você vai da Cidade do Cabo, ou você vai da África do Sul, até o Egito, ou até o Sudão ali, só falando inglês. Os caras só falam inglês, então é muito tranquilo. Quando se chega no Sudão, você encontra já, né, os caras falando árabe e o inglês muito macarrônico, e no Egito daí que acaba assim mesmo a comunicação. Daí é difícil de encontrar quem fale inglês. Então é isso. Ali assim que ficava mais difícil, mas não para comer, não para abastecer. Para abastecer a gente teve dificuldade na Etiópia, porque impossível, a gente não conseguia entender o cheiro do diesel e da gasolina é o mesmo.
foi muito difícil, assim, e depois que a gente entendeu qual que era o escrito, né, para diesel ou para gasolina naquela vez, a gente daí escreveu no nosso tanque, não a gente, né, pedimos para escrever, e daí não teve mais erro, porque a gente não tinha jeito. Então ali sim a gente se bateu. Mas de conversar, de pedir, de comer, de pegar direções, nunca teve problema. O problema é quando você está na estrada, sozinho, e vê a placa em árabe. Daí você não sabe mesmo, né? Não sabe. Sim. E você vai pegando tipo chip, vai comprando cada país você entra, compra lá um chipzinho de celular, baixa um GPS, carrega. Sim, fiz isso nos dois lados da África. No oeste da África foi mais fácil ainda. No Marrocos, a internet muito barata. Foi isso que a gente ia fazendo sempre, sempre. A primeira coisa de fronteira já era isso que a gente fazia. Mas falando de língua ainda, o oeste da África daí já é diferente, porque você vai do Marrocos praticamente até Gana, daí Gana não incluída, mas até ali só com francês. Então, me disseram isso na época, então eu fiz aí 16 aulas aí de francês e ajudou demais. Ajudou? Beto, não é que eu fiquei fluente, mas lá eu fiquei melhor do que eu tinha ido, entendeu? Eu não fiquei só no básico que eu tinha aprendido, porque você só se comunica em francês, você não se comunica de outro jeito. A Michelle então, não fala francês. Não. Não lembro disso, não, né? Não. Nada, assim, tá. Não, mas as crianças aprenderam e assim, tanto numa quanto na outra viagem, a gente também foi aprendendo um pouco de árabe, também foi aprendendo um pouquinho de Swahili. Então, eu não via dificuldade na comunicação. A única coisa que eu te falei foi isso. No Egito, não entender árabe, não entender as placas em árabe. Mas quando eu estava sozinho só. Tá. E deixa eu perguntar outra coisa, assim, agora meio filosófico lá que eu gosto. Que eu sempre fico nessa, assim, da motivação desse tipo de viagem, assim, né? De onde vem, né? Por que esse tipo de viagem? Assim, você alguma coisa aprendeu com teu pai, levar você junto? O que você vê nesse tipo de viagem? Fala assim, porra, eu tenho que fazer uma viagem de carro, assim, ficar 20 dias fora, 30 dias fora, 6 meses fora e tal, né? Passar os perrengues, né? O que desde quando você fala assim, foi lá, eu lá já sentia isso, quando eu tinha 2 anos de idade eu já sentia esse troço, sabe? Porque para mim tem uns lances assim, quando pergunta eu começo a lembrar, falo, cara, eu quando tinha uma bicicletinha lá, eu queria ir até a escola, eu falo isso, eu lembro, eu falo, pô, por que eu tinha que ir para a escola pedalando, eu tinha 7, 8 anos, não, depois tinha que ir com a bicicleta até Castro, que era a fazenda que meu tio levava a gente, eu botei na minha cabeça que eu tinha que pedalar até a fazenda, porque não queria ir de ônibus, eu queria ir de bike. Então eu vejo que assim, eu falo assim, não, é uma coisa maior do que eu, né? Assim, isso me tá dentro de mim. Esse negócio, eu quero atravessar daqui até lá. Mas enfim, já contei o meu lado. Conta aí, de onde que vem esse troço, assim, que sentimento, que influência é essa? O que toca em você? Eu acho que meu pai levou a gente em bastante lugares, mas mais do que era possível na época, assim, né? Eu acho que influenciou com certeza, mas eu acho que a sensação é parecida com a tua, e eu acho que ela fica mais clara com esse teu exemplo da bicicleta também. Eu tenho pedalado agora e de speed, né? E daí a speed dá outra dimensão para você, né? Porque a bike quer andar, né? E é isso que quando eu tô na bike ali, ou pelo menos no começo da speed, porque hoje eu tô treinando para um triatlon longo, então por isso que eu tô direto na speed. Mas quando eu comecei a andar de speed na estrada mesmo, eu só ficava pensando em fazer uma viagem de speed, entendeu? Ou não necessariamente só de speed, mas lembrando de livros que eu tinha lido lá, aquele cara lá, Homem Livre, lá de Minas, lá de Belo Horizonte, que o cara fez lá uma volta ao mundo também de bicicleta, Projeto Homem Livre. Mas o que eu acho, acho que é parecido com o teu aí, que é querer ir longe, assim, entende? É querer ir longe, mas o meu não é só por via terrestre, entende? Então não é de pegar o carro ou de pegar a moto. Hoje eu tenho certeza disso, assim, que eu gosto de ir para algum lugar que seja longe mesmo, que seja um objetivo distante,
mas não precisa ser Mas só assim, por quando terra. a gente fala de veículo, não é só carro, só moto e tal, mas assim, claro, até também pensava nisso, se eu tivesse nascido na praia, essas viagens que eu fazia longas, eu fazia de barco. Eu faria de barco, assim, não importa se é moto ou não, eu nem sei se eu tenho tesão por moto ou não, tenho tesão pela viagem. Beto, você adora moto, né? Você viaja. Eu falei, cara, eu não entendo nada de moto, velho. Eu tenho essa moto que eu subo em cima e saio andando. O resto, você não sabe comparar, não sei comparar nada, eu só ando com a moto, pronto. Então, é muito pelo deslocamento mesmo, assim, e uma das coisas que eu senti sempre que eu viajei e quando é longo e tal, existe uma transformação maior. Você acha que o tempo vai afastando a gente, né? Então, a gente quer viajar para se afastar mesmo, e eu acho que a viagem longa, por ser longa, já faz o afastamento pelo tempo, e pela distância, parece também, ela faz esse movimento. Eu estou cada vez mais longe de casa, estou cada vez mais sentindo a transformação. E outra coisa que eu acho que também é legal da estrada essa variação de situações e realidades, assim, né? Então, tu mora numa cidade pequena, pobre, miserável, ou da outra hora uma cidade grande, que tem mais coisa acontecendo, e depois você volta para pequena, daí natureza, daí menos natureza, e tudo isso você vai, né, enchendo o copo, assim, essas diferenças todas que eu acho que são interessantes, assim, enfim. Não, eu acho que sim, mas cada vez eu tive uma experiência diferente. A primeira, assim, longa que eu considero, de ir com a Michelle lá para São Pedro do Atacama, de moto, foi uma viagem de conhecer o relevo, de conhecer as línguas diferentes, foi isso. Daí teve o Ushuaia, né, onde já é diferente também, né? E teve a dos Estados Unidos, que foi essa da transformação mesmo. De ficar tanto tempo fora, de ver que a resposta não estava lá, né? Não que eu tenha chego em Prudhoe Bay, mas eu consegui pensar antes de chegar lá que a resposta não estava lá, né? Que a resposta estava em nós mesmos, né? Nós mesmos. Mas daí as da África já são diferentes, por mais que a primeira de moto tenha durado 60 dias, o que eu estava sentindo lá já era diferente. E o que eu queria sentir quando eu convidei a minha família para ir junto era um negócio diferente, assim, era de poder compartilhar, né? Então já não tinha mais só a ver comigo, tinha a ver já com essa ideia. Então, cada uma dessas viagens, eu não consigo me imaginar buscando aquela mesma sensação que eu senti de completar a viagem dos Estados Unidos. Não consigo mais, porque aquela é uma coisa que aconteceu, é minha, aconteceu, mas tem tantas outras coisas para acontecer. O que é comum de todas as viagens, eu acho, pelo menos para mim, é a intensidade que as coisas acontecem, né? Porque você está muito exposto o tempo inteiro a um monte de coisas, diferente de quando você vai para o resort e passa uma semana lá, que você está exposto só à cerveja e o coquetel que o cara vai te trazer. Ali não, pô, você está exposto o tempo inteiro, né? Ao trânsito, às pessoas, a tudo. Isso, tudo, é tudo muito intenso. Então, você vê muito mais coisas acontecendo, de coincidências, de estar protegido, de tudo, assim, né? De você falar, pô, fiz certo o raciocínio, era assim mesmo, e se der errado, já dá na hora, você já fala, fiz errado, não devia ter virado aqui, não devia ter vindo para essa cidade, devia ter acordado mais cedo. É tudo muito intenso, é na hora já que acontece. Já estamos meio que acabando aqui, mas eu quero mais duas coisas, eu acho, que eu consigo encaixar aqui. Se você sente assim que nesses contrastes, né, que a viagem dá para gente, assim, né? Então a gente sai de uma coisa convencional, que é casa, trabalho, trabalho, casa. Quando viaja, acaba ficando numa cidade turística, uma viagem convencional, que fica lá em Paris, ou fica, sei lá, nem que seja, né, pode ser até a cidade mais próxima, São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e acaba que a gente, nessas viagens convencionais, talvez não veja tanto, se bem que em São Paulo, né, acho que sempre dá para ver, se a gente prestar atenção, mas assim, essa coisa dessa... falando de desigualdade, falando de racismo, falando de coisas um pouco trágicas, que talvez a viagem ela fique mais exacerbado, mais evidente, mais aparente. Isso
traz alguma coisa para você? Você fala, puta, você vai vendo realidades de países diferentes, né, entre pobreza e riqueza. Então, de novo, um pouquinho do exemplo aqui, né, a gente passou pelo Peru, no interior do Peru, assim, uma sociedade muito pobre, assim, de vida muito difícil, aquelas mulheres tocando os carneiros, assim, lá nos 5.000 metros de altura, assim, aquele troço, então você passa por aquilo ali, e aí entra nos Estados Unidos, né, que é, né, claro, passa México, América do Central, tudo vendo tudo isso, mas chega nos Estados Unidos com uma realidade um pouco diferente de estrutura mesmo, de país desenvolvido, né, com estrada, com carro. E aí vem esse pensamento sobre felicidade, né? Você fala, puta, mas quem está mais feliz? Você começa a meio que comparar, não quer dizer que o cara do Peru é mais triste por isso aqui, enfim. Isso traz muita coisa para você? Você sente, fala, puta, eu aprendi muito essas viagens para ter essa observação, ou talvez não? Como que é? Ou já tinha isso em você e você desenvolveu ou não desenvolveu mais ou não? Eu sou bem menos evoluído que você, tá? Então, tudo isso aí... Podemos acabar lá agora. Para começar, quando o Rogério convidou para fazer, ele falou, o Beto quer falar sobre comidas na viagem. Daí eu peguei e falei, cara, não sei nada de comida, mas deixa eu lembrar o que a gente comeu. Daí eu anotei um monte de coisa aqui, Beto. Cadê a câmera aqui? Começa agora. Não, daí você fica falando de troço filosófico. Eu estava querendo falar aqui do macarrão com ovo que eu tinha comido lá no Saara Ocidental. Cara, mas assim, teve uma hora que eu perguntei isso para você. Eu falei assim, não, eu saio jantar. Isso aqui, no comecinho da live. Eu curto ver gastronomia. Você falou, isso eu não faço. Eu falei, não vou tocar nesse assunto. Não, mas eu preparei aqui para responder para você. Mas, Beto, esse lance da desigualdade... É que você misturou duas coisas ali, eu acho. Porque na minha viagem lá dos Estados Unidos, o que eu mais percebi, assim, é como as pessoas, no final, querem a mesma coisa, né? Todo mundo busca... quer que os seus filhos cresçam bem, seguros, se deem bem, querem ter paz... os sentimentos são muito parecidos, assim. Na viagem dos Estados Unidos, eu conversei demais, assim, com as pessoas, sabe? O Rui, que é meu amigo, né? Você conhece o Rui, né? Que foi junto comigo lá, ou que eu fui junto com ele, porque ele é mais velho. Ele falava que eu conversava até com pedra, até com árvore. Então, eu conversei com muita gente mesmo, mas não para bater papo, entendeu? Não era para jogar a conversa fora. Não, eu sempre estava realmente interessado nas pessoas, sabe? No que elas pensavam, no que elas sentiam, até porque eu estava assim sozinho, né? Longe de casa, longe da Michelle, longe das crianças, né? As crianças eram pequenas, então eu também estava mais sensível, mais suscetível, assim. Mas, então, sobre isso, eu entendo assim que todo mundo quer mais ou menos no final as mesmas coisas, mas sobre o outro lado assim da desigualdade, do racismo, viajar pela África é a melhor experiência, seja para gente adulto, né, que mora no sul aqui então do Brasil, né, seja principalmente para as crianças, né, porque você consegue ver que todo mundo é igual mesmo, né? E você consegue sentir o que é o racismo, não estando lá, mas percebendo que aquela pessoa que é igual a você lá, aqui ela vai ter um tratamento diferente. E a mesma coisa para a pobreza, assim, né? Então, mas sim, né? Isso tudo vai tocando a gente, vai marcando a gente, vai acumulando, né? E talvez para os teus filhos você percebeu isso, assim, para a experiência deles, talvez nessa idade, essa observação. E também talvez varia de pessoa para pessoa, né? Enfim, mas é uma puta experiência, né? Os caras voltam uma viagem na África com uma cabeça, sei lá. Não, eu acho que as crianças sentiram muito, elas amadureceram demais, Beto, vendo todas as coisas, assim, sabe? Não foi uma coisa simples, assim, para eles. Sim. Mas cara, então... Sim. Vamos ter que falar de comida agora, porque aqui o Rogério, que pauta a gente, pediu que a pauta fosse essa, vamos obedecer agora no finalzinho. Pelo menos assim, uma refeição. Você fala assim,
contextualiza essa parada. Assim, cheguei no lugar, parei meu carro, não tinha luz, de repente abriu uma portinha, o cara ofereceu um prato de lentilhas. Conta uma refeição, então. Você não esquece mais. Não. Teve uma que até eu contei para você. A Michelle falou: não conta essa daí. Teve tanta história melhor. Que aquele negócio, aquele dia você me perguntou lá, e eu não sei se eu consegui contar direito, no teu programa lá da Rádio Rock. Sim. E eu vou ter que trocar de fone aqui, porque eu não estou te ouvindo mais. Espera só um pouquinho. Tá. O cara tem 2 fones, eu não tenho nenhum. Quero ver a tua vozinha. Alô? Ó, tá perfeito. Tá, vai. Não, assim, se é para contar uma história engraçada, talvez seja essa. A gente estava lá no Saara Ocidental, chegamos num lugar que a gente tinha visto lá pelo iOverlander, que era um aplicativo de viajantes que mostrava tudo onde ir, os caras muito detalhados e é alimentado pelos próprios viajantes, né? Então você vai, se você for hoje, você já diz, não está funcionando, ou não tem água, ou é desse jeito. E o lugar era perfeito. Nossa, era um oásis, assim, porque a gente estava realmente no meio do deserto mesmo, né? Trechos do Saara. Asfalto, mas a estrada de asfalto. Asfalto, mas daí saímos da estrada de asfalto e andamos lá, sei lá, 20 e poucos quilômetros. Eu lembro de uma meia hora de estrada de areia mesmo e chegamos nesse lugar. Chegamos já no final do dia e a gente chegou no lugar e não tinha nada daquilo que estava escrito no aplicativo lá. Tinha as cabaninhas lá, assim, mas nada. Estava escrito o quê? A recomendação era o quê? Vocês vão chegar e vai ter um restaurante tipo Madaloso, 4.000 lugares. E era dizendo que ia ter um restaurante, que o bar era muito bom, que tudo era muito bom e tudo mais, e que as pessoas tinham passado o ano novo lá, tinha sido sensacional, e a gente chegou lá, vamos para esse lugar. E assim, era aquele lugar e não tinha outro lugar. Tudo bem, a gente chegou lá, o lugar não estava mais funcionando, mas os caras falaram, não, vocês podem ficar aqui, não tem problema. Bom, a gente tinha uma barraca, né, de teto, vamos abrir a barraca de teto, impossível. Tinha vento, mas vento, assim, muito vento, muito vento. Não tinha como armar a barraca. Daí o cara falou, então você pode dormir nas nossas tendas ali. Tá, vamos dormir na tenda lá, aquele negócio, escorpião no chão, aquelas coisas assim. Tá, mas tudo bem. A gente não tinha nem chego na hora de dormir, né? Ele é louca lá. Falei, porra, moleque. Sim, mas o assunto é de comida, não era de hospedagem. Então tá bom. Daí a gente pegou e vamos fazer a nossa comida. Os caras, não pode deixar a gente fazer dentro. Tinha lá um lugar lá, assim, tipo uma cozinha, assim. Deixaram a gente fazer ali, mas não queriam nem deixar a gente acender o nosso liquinho ali, nosso fogareiro. Né? Não tinha como fazer lá fora. Daí a gente pegou e fez dentro. Daí fizemos uma massa, a Michelle tinha uma massa lá para fazer, e a gente encontrou um italiano nesse dia. Eu não sei se a gente conheceu ele ali ou a gente já tinha conhecido, mas a gente ofereceu para ele também. Daí a Michelle pegou, fez a massa, tudo ali, daí ele comeu a massa, terminou de comer a massa, ele bem assim, só queria te dar uma dica, que não se quebra o macarrão, né? Isso daí não se faz lá na Itália. O cara ganhou a comida, o cara não tinha comida e falou essa. Mas daí a Michelle falou, porque a panela é muito pequena, não cabia, né? Por isso que eu quebrei, né? Ficar mais fácil aqui. Bom, tudo bem. Daí o nome do cara era Máximo. Deu Máximo, pegou e falou o seguinte, a gente terminou de comer e sobrou bastante macarrão. Daí o Máximo pegou e falou bem assim, não, vamos jogar fora esse macarrão. Daí contou uma história pra gente, que quando ele era criança, a avó dele sempre guardava o macarrão e no dia seguinte cozinhava esse macarrão com um ovo, quebrava um ovo dentro, fazia lá uma pasta, não sei se isso é comum aí na tua casa, aqui. Eu não tinha visto ainda, Beto. E colocava existe, é uma receita. Não é comum na minha casa, mas é uma receita que existe. E colocava no pão ou em algum recipiente, ele levava e comia na escola lá. Então a gente não jogou fora o macarrão e seguimos viagem no dia seguinte. E Beto, no dia seguinte era o feriado muçulmano lá, 5 dias as coisas fechadas. A noite no dia que a gente amanheceu ali, era o primeiro dia desse feriado. Então a gente foi viajando com tudo fechado. Foi a primeira vez que eu parei em posto de combustível e usei os jerry can que tinha no carro
porque os caras falaram, ó, não vai ter combustível daqui a 700 quilômetros. Então, eu enchi os jerrycans lá, os galões, para não faltar combustível. Daí a gente foi indo, e não tinha um único lugar para comer. A gente tinha a nossa geladeira, tinha tudo ali, mas a gente não tinha assim, estrutura para ir andando com o carro cozinhar, né? E vento e só areia, deserto, assim. E daí a gente pegou, paramos num posto de gasolina, entramos, convencemos o cara, né? A gente entrar lá naquele lugar que troca o óleo, né? Então tinha aquele elevador ali, assim, né? Para baixo, né? E paramos o carro ali, pegamos a massa que tinha sobrado lá do dia anterior, o ovo, e daí fizemos ali. Então, esse foi o nosso almoço em Salvador, assim. A gente não tinha mais massa, a gente tinha só essa massa cozida, o ovo a gente até tinha, mas esse foi, assim, então, a nossa refeição salvadora do icônica, dia. A nossa grande refeição da viagem é um macarrão com ovo. Sim, isso mesmo. Tá ótimo. Ótimo. Não sei se ficou boa a história. Não, ficou excelente, meu. Não, pena, de novo, pena. A gente tem que fazer isso aqui mais por etapa. Talvez montar um seriado de viagem. Primeira, segunda, terceira, quarta, até a 25ª viagem, mas não foi hoje. Bicho, os caras não vão usar essa live que a gente fez aqui, porque eu passei dos 40 minutos, era até 40, então a gente perdeu. Mas foi bom que ver, velho. Sim. Não, mas se o Rogério quiser desligar aí também, desde que eu fiz as primeiras viagens aí, ou a partir de um ponto de viagem ali, eu acho que Estados Unidos e África, a primeira África, eu não consegui mais ficar aqui, sabe, Beto? Eu não consigo mais achar que essa é a nossa vida, sabe? Tudo bem, você tem um restaurante, um monte ali, você tem que ficar indo de um lado para o outro, mas eu assisti a Matrix Resurrection ou Revolution, esqueci como é que chama esse último agora aqui, né? E daí voltou aquele troço que a gente tinha assistido Matrix e não tinha entendido 100%, mas os conceitos estavam na nossa cabeça, né, de 20 anos atrás. Eu não consigo ficar vivendo mais desse jeitinho aqui, sabe? Vai ali, trabalha, faz isso, faz aquilo. E a pandemia mostrou que você não precisa estar mesmo, né, no lugar que você consegue fazer o trabalho fora, né? O meu, sim, não. É bem mais difícil, né? Tanto que muita coisa virou remoto, o nosso não vira remoto. Meu trabalho nunca virou remoto. Cozinha aberta, mesmo tendo delivery, que é, de certo modo, um atendimento remoto, mas não é. A cozinha está lá operando. Sim. Então, sim, e é engraçada a sensação, cara, porque eu acho que eu carrego, assim, eu meio que tento enterrar, porque eu não tenho mais saído e não sou tão organizado e disciplinado quanto você. Mas é uma sensação que eu tenho, cara, tá faltando dar uma saída, assim, pra essa desligada, assim, ficar longe, distante e tal, e vira um lifestyle mesmo, né? Você tem aquilo, assim, aquilo começa a fazer parte, enfim, então é compreensível. Bicho, assim, vamos terminar, mas você vê como é bom, né, esse negócio de eu ter ser blogueirinha, fazer vídeo e tal, porque eu te vejo, velho. Se não fizesse isso aqui, não ia te ver nunca mais, eu acho. Mesmo que seja assim na tela. É verdade, cara amigo da internet só, é isso mesmo. Bom, falamos. Tá bom? Beleza? Obrigado, valeu pelo convite aí. O Rogério apareceu aí para expulsar a gente. Valeu, Juliano.